Olá! Nesta aula, daremos continuidade ao entendimento da hidrologia e estudaremos sobre o ciclo hidrológico. Nós temos como objetivos, após o estudo dessa aula, você deverá ser capaz de compreender, diferenciar e buscar soluções para os diversos tipos de impactos e alterações do ciclo da água ocasionado pelas ações antrópicas na paisagem. Compreender os mecanismos de formação de cada etapa do ciclo hidrológico, com enfoque para a fase da precipitação. Conhecer os procedimentos básicos para a realização de medições meteorológicas e quais são os principais instrumentos de medição e coleta de dados, em especial aqueles que possuem aplicação para a hidrologia. Conhecer quais os principais métodos de medição pluviométrica e distinguir e analisar quais os procedimentos adequados para o tratamento de dados e erros de medição. De acordo com Collison e Tassi, pode-se dizer que, em termos gerais, o ciclo hidrológico não tem princípio e nem fim, tendo sua principal força motriz baseada na energia solar, como retrata a figura acima. O ciclo pode ser analisado a partir do aquecimento do ar, do solo e da água superficial, na fase 1. Em seguida, ocorrem a circulação de massas de ar e a evaporação, na fase 2. Esse vapor se condensa por meio de vários processos e depois é devolvido à Terra em forma de precipitação impulsionada pela gravidade, que é a fase 3 e 4, respectivamente. Uma porção da água precipitada é retirada temporariamente em depressões superficiais, vegetação e outros objetos. Interceptação está na fase 5 e, em seguida, ela retorna à atmosfera por meio de evaporação e transpiração, iniciando o ciclo novamente. É importante destacar que nem sempre essas fases ocorrem de modo linear, podendo haver variações. Por exemplo, a água advinda das chuvas ou do derretimento da neve pode infiltrar no solo ou escoar sobre uma superfície até atingir um rio, lago ou mar, sendo que essa água também está igualmente sujeita à evaporação e transpiração durante todo o seu trajeto. Para fins didáticos e mais adequados à aplicação para a hidrologia, o ciclo hidrológico está dividido em 4 etapas principais. São precipitação atmosférica, que é a chuva, o granizo, a neve e o orvalho, o escoamento subterrâneo, infiltração, águas subterrâneas, fase 3, escoamentos superficiais, torrentes, rios e lagos. E 4, evaporação na superfície das águas e no solo, e transpiração dos vegetais e animais. Na realidade, todas as fases do ciclo hidrológico ocorrem simultaneamente. Em uma escala global, a quantidade de água contida em cada uma das fases do ciclo é constante. Porém, visto em termos de uma área limitada, como em uma bacia hidrográfica, a quantidade de água contida em cada parte do ciclo pode variar muito. A água precipitada que está escoando em um rio, por exemplo, pode evaporar, condensar novamente e precipitar antes de retornar ao oceano. A elevada umidade típica da região norte do Brasil, ela interfere diretamente na quantidade de chuvas que atingem a região sudeste do país, podendo provocar enchentes e cheias, como ocorreu em janeiro deste ano na região serrana do estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. A bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica, ou seja, a bacia de drenagem de um curso de água, corresponde ao conjunto de terras que fazem a drenagem da água das precipitações para esse curso de água. E esta é uma área geográfica e, como tal, mede 100 km². Nessa imagem da bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água, corresponde ao conjunto das terras que fazem a drenagem da água nas precipitações para esse curso de água. É uma área geográfica e, como tal, mede 100 km². A sua formação
se dá através de desníveis dos terrenos que orientam os cursos das águas, de acordo com a ação da gravidade, isto é, sempre das áreas mais elevadas para as áreas de menor altitude. Essa área é limitada por um divisor que a separa das bacias adjacentes e que pode ser determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais originárias de qualquer ponto da área delimitada pelo divisor saem da bacia passando pela seção definida e a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na seção considerada. Algumas alterações produzidas pelo homem sobre o ecossistema podem alterar parte do ciclo hidrológico. A eutrofização de lagos em função da poluição, o despejo dos resíduos industriais e químicos sobre os corpos hídricos e a contaminação dos solos dos lençóis freáticos em função do uso excessivo de adubos e fertilizantes agrícolas são alguns dos exemplos destes impactos, o que pode comprometer a qualidade da água. Em nível global, a emissão dos gases para a atmosfera é um outro elemento, aumentando o efeito estufa, alterando as condições climáticas e, em escala local, as obras hidráulicas que atuam sobre os rios, exemplo da transposição de São Francisco, lagos, oceanos, além de desmatamentos, atuam sobre o comportamento da bacia hidrográfica. Assim, como a urbanização também produz alterações localizadas nos processos do ciclo hidrológico terrestre. Abordaremos com mais detalhes sobre os impactos provocados pela ação do homem sobre o ciclo da água nas aulas posteriores. Agora, retornaremos às etapas do ciclo hidrológico a partir da fase de precipitação e ainda veremos como é o efeito do procedimento de coleta de dados em estações meteorológicas. Vejamos, a coleta de dados em estações meteorológicas, de acordo com Garcês e Alvarez, a maioria dos países e entidades estatais possui serviços para análise do tempo e do clima próprios. Em geral, estabelecem e monitoram essas estações meteorológicas, onde são feitas medições periódicas em horas fixas e conforme os padrões e procedimentos regulamentado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM. Assim, os dados coletados podem ser comparados, permitindo o trabalho de previsões meteorológicas. Usinas hidrelétricas, aeroporto e institutos ligados à agropecuária utilizam muito esse tipo de serviço, especialmente para evitar perdas e prejuízos materiais e também humanos. Nas estações meteorológicas, conforme na imagem, são obtidos dados referentes à temperatura do ar e do solo, as variações máximas e mínimas de pressão atmosférica e direção e velocidade dos ventos, umidade relativa do ar, evaporação e taxas de precipitação pluvial. Nessas estações, alguns aparelhos e instrumentos de medida são fundamentais, a exemplo dos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido e dos psicrômetros para a coleta de dados de umidade relativa do ar, ou ainda de termógrafos para a obtenção de dados de temperatura do ar e do solo, o barômetro para a medida da pressão atmosférica, o anemômetro para a medição da velocidade dos ventos, os evaporímetros para medir a capacidade de evaporação da atmosfera e ainda pluviômetro e pluviógrafo para a leitura da medida das chuvas. Além destes, outros instrumentos e sistemas especiais também são relevantes. Para a interpretação da dinâmica da atmosfera, exemplo dos radares meteorológicos satélites, no Brasil, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o órgão diretamente ligado à utilização dos dados obtidos pelos satélites espaciais. As precipitações atmosféricas, a precipitação da água advinda da atmosfera é que atinge a superfície terrestre, não se limita somente na forma de chuva. Ela também pode ocorrer na forma de granizo, de neve, de orvalho, neblina ou geada.
Todavia, em nosso país, a chuva é mais importante precipitação. Apesar de grandes prejuízos que possam advir da ocorrência da precipitação na forma de granizo e ainda no fato de que em alguns locais possa eventualmente ocorrer neve, a exemplo da região sul do Brasil. Para Collisson e Tassi, a precipitação é a única forma de entrada de água em uma bacia hidrográfica. É ela que fornece subsídios para a quantificação do abastecimento de água, a irrigação, o controle de inundações, a erosão dos solos, entre outros, sendo ainda fundamental para o adequado dimensionamento de obras hidráulicas. Para a engenharia e a hidrologia, a chuva é a causa mais importante dos processos hidrológicos e é caracterizada por uma grande aleatoriedade espacial e temporal. A seguir, nós abordaremos quais são os tipos de chuva e suas principais características de formação. A água existente na atmosfera está em maior parte na forma de vapor. Todavia, a quantidade de vapor que o ar pode conter é limitada, o que pode ocorrer a sua saturação. Assim, com a quantidade de vapor de água superior ao limite, ocorre a condensação. A quantidade máxima do vapor de água que pode ser contido no ar sem condensar é a concentração de saturação. O processo de formação das nuvens está associado ao movimento ascendente de uma massa de ar úmido. Neste processo, a temperatura do ar vai diminuindo até que o vapor do ar começa a condensar. Isso ocorre porque a quantidade de água que o ar pode conter, sem que ocorra a condensação, é maior para o ar quente do que para o ar frio. Quando esse vapor se condensa em gotícula, as gotículas começam a se formar, permanecendo suspensas no ar por fortes correntes ascendentes e pela turbulência. Porém, em certas condições, as gotas vão se coalescendo, atingindo tamanho e peso suficiente para vencer as correntes de ar que as sustentam. Ocorre, então, a precipitação. A formação das nuvens. A água existe na atmosfera. A água existente na atmosfera está, em sua maior parte, em forma de vapor. Todavia, a quantidade de vapor que a água pode conter é limitada. Por exemplo, se a temperatura do ar estiver a 20 graus Celsius, ela pode conter uma quantidade máxima de vapor de aproximadamente 20 gramas por metro cúbico. De modo que quantidades de vapor superiores a este limite acabam se condensando. A quantidade máxima de vapor que pode ser contido no ar sem condensar é a concentração de saturação. Uma característica muito importante da concentração de saturação é que ela aumenta com a elevação da temperatura do ar. Assim, o ar mais quente pode conter mais vapor do que o ar frio. Vejamos o processo da formação das nuvens, por sua vez, que está associado ao movimento ascendente de uma massa de ar úmido. Neste processo, a temperatura do ar vai diminuindo até que o vapor do ar começa a condensar. Isso ocorre porque a quantidade de água que o ar pode conter sem que ocorra condensação é maior para o ar quente do que para o ar frio. E quando esse vapor se condensa, pequenas gotas começam a se formar, permanecendo suspensas no ar por fortes correntes ascendentes e pela turbulência. Porém, em certas condições, as gotas de nuvens crescem, atingindo tamanho e peso suficiente para vencer o ar que a sustenta. Nessas condições, a água das nuvens se precipita para a superfície da Terra na forma de chuva. Em geral, a formação das nuvens de chuva encontra-se diretamente associada ao movimento ascendente das massas de ar úmido. Assim, temos os principais tipos de chuva, que são as chuvas frontais, chuvas convectivas, chuvas orográficas. As chuvas frontais ocorrem por meio de um encontro de duas grandes massas de ar, com diferentes características de temperatura e umidade. Na zona de contato entre essas duas massas de ar e também mais leve, é empurrado
o ar mais leve é empurrado para cima, onde atinge temperaturas mais baixas e resultando na condensação do vapor d'água. Neste tipo de chuva, as massas de ar possuem centenas de quilômetros de extensão e se movimentam lentamente. Deste modo, as chuvas frontais caracterizam-se pela longa duração e por atingirem grandes extensões. Em alguns casos, as frentes podem ficar estacionárias, de modo que a chuva pode atingir o mesmo local por vários dias seguidos. No Brasil, as chuvas frontais são frequentes na região sul, podendo atingir também as regiões sudeste, centro-oeste e por vezes até o nordeste. As chuvas orográficas, ou chuvas de montanha, como também são conhecidas, ocorrem em regiões serranas ou onde existe um significativo obstáculo do relevo, como uma cadeia de montanha ou cordilheira, de modo que tais obstáculos dificultem a passagem dos ventos quentes e úmidos que sopram no mar, fazendo com que a água suba, fazendo com que o ar suba. Em maiores altitudes, a umidade do ar se condensa, formando nuvens junto aos picos da serra, onde chove com muita frequência. Este tipo de chuva ocorre em diversas regiões do mundo e em nosso país são especialmente importantes ao longo da costa atlântica, sobre a Serra do Mar. As chuvas convectivas são chuvas originadas pelo aquecimento direto das massas de ar. Segundo o próprio ciclo da água, sendo típicas em áreas equatoriais, são chuvas de pequena duração, em geral, e que estão em contato direto com a superfície quente dos continentes e oceanos. O aquecimento do ar pode resultar na subida para níveis mais altos da atmosfera, onde as baixas temperaturas condensam o vapor, formando nuvens. Porém, este processo pode ou não resultar em chuva. Ao contrário das chuvas frontais, as chuvas convectivas são caracterizadas pela alta intensidade e pela curta duração. Além de ocorrerem de forma concentrada sobre áreas relativamente pequenas, de modo que problemas de inundação estão relacionados a ocorrências de chuvas convectivas sobre áreas urbanas. Nas regiões equatoriais e tropicais brasileiras, nota-se uma predominância deste tipo de chuva. Como medir a água da chuva? A chuva é medida utilizando instrumentos específicos chamados pluviômetros. Estes são recipientes coletadores de água precipitada e possuem dimensões padronizadas. Os pluviômetros devem ser instalados a uma altura padrão de 1,5 m do solo e ainda não devem estar muito próximos de casa, árvores ou qualquer outros obstáculos que possam interferir na quantidade de chuva captada. Conforme Collison e Tassi, o pluviômetro mais utilizado no Brasil tem uma forma cilíndrica, com uma área superior de captação da chuva, de 400 centímetros quadrados, de modo que um volume de 40 mililitros de água acumulado no pluviômetro corresponde a 1 milímetro de chuva. A Agência Nacional de Águas, ANA, possui uma rede de observação bem estruturada para analisar e medir a quantidade de chuva no Brasil. Esta é realizada uma vez por dia, por um observador que anota o valor lido em uma caderneta metodicamente às 7 horas da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INEP, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, além de empresas de geração de energia hidrelétrica, como a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e a Companhia de Energia de São Paulo, CESP, também possuem pluviômetros instalados para o monitoramento das chuvas. Os pluviógrafos. Por sua vez, os pluviógrafos estão adaptados a realizar medições automaticamente, registrando os dados medidos em intervalos de tempos inferiores a um dia. Os pluviógrafos mecânicos utilizam uma balança para pesar o peso da água
em um papel para registrar o total precipitado. Assim, os pluviógrafos antigos com registro em papel foram substituídos nos últimos anos por pluviógrafos eletrônicos e com dispositivos de memória do tipo data logger. O pluviógrafo mais comum atualmente é o de cubas. É o de cubas basculantes, em que a água é recolhida, é dirigida a um conjunto de duas cubas articuladas por um eixo central. A água é dirigida inicialmente para uma das cubas. Quando essa cuba recebe uma quantidade de água equivalente a 20 gramas aproximadamente, o conjunto báscula em torno do eixo da cuba cheia esvazia e a cuba vazia começa a receber a água. Cada movimento das cubas basculantes equivale a uma lâmina precipitada, por exemplo, 0,25 milímetros. E o aparelho registra o nível de movimentos e o tempo em que ocorre cada movimento. A principal vantagem do pluviógrafo sobre o pluviômetro é que o primeiro permite analisar detalhadamente os eventos de chuva, bem como sua variação ao longo do dia. Além disso, o pluviógrafo eletrônico pode ser acoplado a um sistema de transmissão de dados via rádio ou telefone celular. A análise dos dados pluviométricos de Collison e Tassi, eles indicam que as variáveis que caracterizam a chuva são a altura, que é a lâmina precipitada, a intensidade, que é a duração e a frequência da chuva, e em que a duração corresponde ao período de tempo que a chuva cai normalmente, é medida em minutos ou horas. A altura corresponde à espessura média da lâmina da água que cobria a região atingida. Considerando a hipótese de que esta seja plana e impermeável e sua unidade de medição é o milímetro, chuva mede-se em milímetro. A intensidade da chuva equivale à altura precipitada, dividida pela duração da chuva, sendo expressa normalmente em milímetros por hora. Já a frequência da chuva, por sua vez, é a quantidade de ocorrências de eventos iguais ou superiores ao evento de chuva considerado, de modo que chuvas muito intensas possuem frequência baixa, pois ocorrem raramente, e chuvas pouco intensas, mais comuns, acontecem em maior quantidade. A variável utilizada na hidrologia para avaliar eventos extremos, como chuvas muito intensas, é o tempo de retorno, TR, dado em anos. O tempo de retorno é uma estimativa do tempo em que um evento é igualado ou superado em média. Por exemplo, uma chuva com intensidade equivalente ao tempo de retorno de 10 anos é igualada ou superada somente uma vez a cada 10 anos em média. Esta última ressalva, em média, implica que, eventualmente, ocorrem duas chuvas de tempo de retorno de 10 anos, em 2 anos subsequentes. Os dados de chuva dos pluviógrafos referem-se a medições executadas em áreas muito restritas, de até 400 centímetros quadrados. São quase pontuais, pois sabe-se que a chuva pode variar bastante espacialmente. Se tiverem 2 pluviômetros instalados a somente 30 km de distância um do outro, que dure um evento chuvoso, um deles registra 60 milímetros de chuva, ao passo que o outro registrou apenas 40 milímetros para o mesmo evento. Isso ocorre porque a chuva apresenta uma grande variabilidade espacial, principalmente quando é originada por um processo convectivo. A forma de representar a variabilidade espacial da chuva para um evento, para um ano inteiro de dados ou para representar a precipitação média anual ao longo do período de 30 anos, são as linhas de mesma precipitação, desenhadas sobre um mapa, chamadas de isoeitas. Variabilidade espacial da chuva, os dados da chuva coletados por pluviômetros e pluviógrafos referem às medições executadas em áreas restritas, ou seja, 400 centímetros quadrados. Sabe-se que as chuvas variam bastante espacialmente. Por exemplo, se tivermos 2 pluviômetros instalados somente a 30 quilômetros um do outro, durante o mesmo evento chuvoso, cada um deles registra 60 milímetros, um deles registra 60 milímetros de chuva e o outro registra 40 milímetros.
Isso ocorre devido à variabilidade da chuva, principalmente é originada por um processo convectivo. A forma de representar a variabilidade especial da chuva para um evento, para um ano inteiro de dados ou para representar a precipitação média anual ao longo de um período de 30 anos, são linhas de mesma precipitação, conforme falado. Essas linhas são desenhadas sobre um mapa chamado de isoeitas. As isoeitas, obtidas por interpolação dos dados de pluviômetros ou pluviógrafos e podem ser traçadas de forma manual ou automática. Na figura, há uma representação de um mapa pluviométrico do Brasil, contendo as isoeitas de chuva média anual para o território brasileiro, com base em dados de 1977 a 2006. Pela legenda, é possível observar que a média de chuvas anuais é bastante significativa sobre a região norte, com coloração azul, atingindo os 4.300 milímetros, ao passo que nas regiões Nordeste e Sudeste, especificamente na região Norte mineira, a média pluviométrica cai para 330 milímetros anuais. Nas regiões onde as isoeitas estão mais próximas entre si, a exemplo das regiões Centro-Oeste e Sudeste, conclui-se que há uma grande variabilidade espacial em relação à ocorrência das chuvas. A variabilidade sazonal é representada por gráficos chamados climogramas, que apresentam os dados pluviométricos conforme uma média mensal, como apresentado na figura. Pelo mapa pluviométrico, pode-se observar que no sul do Brasil existe uma distribuição mais homogênea das chuvas ao longo do ano, na cor rosa na legenda, ao passo que no centro-oeste, o climograma de Brasília, ocorrem verões muito úmidos e invernos muito secos. Como mencionado anteriormente, os dados de chuva dos pluviômetros e pluviógrafos referem a uma área quase pontual, restrita à coleta de uma área de 400 centímetros quadrados. Entretanto, para a hidrologia, o maior interesse é por chuvas médias, que atingem regiões específicas, como as bacias hidrográficas. Vejamos os principais métodos para o cálculo pluviométrico médio de bacias hidrográficas. Nós temos o método da média aritmética, que é considerado o mais simples, pois somente se calcula a média das chuvas ocorridas em todos os pluviógrafos localizados no interior de uma bacia. Nós temos o método das isoeitas. É necessário um mapa com os valores das isoeitas da área específica e após calcula-se a área da bacia que corresponde ao intervalo dessas. Temos também o método dos polígonos de Thyssen, também conhecido como método do vizinho mais próximo. É um dos métodos mais utilizados para o cálculo médio de chuvas em bacias hidrográficas. Primeiro é definida a área de influência de cada posto e em seguida é calculada uma média ponderada da precipitação com bases nessas áreas de influência. E ainda temos o método de interpolação ponderada pela distância, ou seja, a média pluviométrica da bacia hidrográfica é calculada por um computador, dividindo-se a bacia em um grande número de células quadradas. Chuvas totais anuais para a definição do clima de uma determinada região, a chuva média anual é uma das variáveis mais importantes, bem como sua variabilidade sazonal. Isso porque o total de chuvas precipitado ao longo de um ano influencia fortemente a vegetação existente em uma bacia hidrográfica, incluindo as atividades humanas que podem ou não ser exercidas naquela região, por exemplo. Na bacia região de Porto Alegre, chove em média aproximadamente 1.300 milímetros por ano. Já na Amazônia, chove mais de 2.000 milímetros por ano, ao passo que na região do semiárido nordestino existem áreas com maior valor de precipitação anual, ou seja, inferior a 600 milímetros. Tendo em vista que o clima não é constante, é possível concluir que possa ocorrer variações importantes em torno da média da precipitação anual.
A figura mostrada apresenta um histograma de frequências de chuvas anuais de um poço localizado no interior de Minas Gerais, no período de 1942 a 2001. A chuva média nesse período é de 1.433 milímetros, mas observa-se que ocorreu um ano com chuva inferior a 700 milímetros e um ano com chuva superior a 2.300 milímetros. Assim, a distribuição de frequência, neste caso, se assemelha com a distribuição normal. Conhecendo o desvio padrão das chuvas e considerando que a distribuição é normal, podemos estimar que 68% dos anos apresentam chuvas entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. Da mesma forma, podemos considerar que 95% dos anos apresentam chuvas entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão. O desvio padrão da chuva anual no poço pluviométrico da figura é 298,8 milímetros. O desvio padrão da chuva anual do poço pluviométrico é 298,8 milímetros e a média de 1.433 milímetros. Estime qual o valor de precipitação anual que é igualado ou superado apenas 5 vezes a cada 200 anos em média. A faixa de chuva entre a média menos... Vai ter que botar um pouquinho. Volta só um pouquinho ali. Isso, tá bom. A faixa. A faixa de chuva entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão inclui 95% dos anos em média e 2,5% dos anos tem precipitação inferior à média menos 2 vezes o desvio padrão, enquanto 2,5% tem precipitação superior à média mais 2 vezes o desvio padrão, o que corresponde a 5 anos, a cada 200 anos em média. Assim, a chuva anual é superada ou igualada apenas 5 vezes a cada 200 anos. É P2 5%, que é igual a 1.433 vezes 2 vezes 298,8, que é igual a 2.030 milímetros. Então, as chuvas máximas são as chuvas intensas, são as que causam maior cheias, são causas de grandes prejuízos quando os rios transbordam e inundam casas, ruas, estradas, escolas, podendo destruir plantações, edifícios, pontes e outras construções, além de interromper o tráfego. As cheias também podem trazer sérios prejuízos à saúde pública ao disseminar doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose. Por esses motivos, existe interesse pelos conhecimentos detalhados das chuvas máximas no projeto de estruturas hidráulicas, como bueiros, pontes, canais e vertedores. Para projetos de drenagem urbana, as estimativas de vazão para a simulação do índice pluviométrico médio são obtidas a partir de informações de chuvas intensas. Assim, são gerados cenários com eventos de chuvas idealizados, denominados eventos de chuva ou chuvas de projeto, a partir da obtenção de valores de precipitação em intervalos de tempos menores do que a duração total de uma chuva normal. Para gerar uma chuva de projeto, existem alguns procedimentos para fazer a redistribuição temporal da chuva, que não serão aprofundados nessas aulas de hidrologia, para não fugir ao objetivo da disciplina. No tratamento dos dados pluviométricos, identificação de erros, o principal objetivo de um posto de medição de chuva é obter uma série ininterrupta de dados sobre precipitações ao longo de anos. Todavia, podem ocorrer períodos sem informações ou com falhas nas observações devido a problemas com os aparelhos de registro ou mesmo com o operador do posto. Em situações como essas, alguns procedimentos são aconselhados para manter a validade dos dados pluviométricos. Para Collison e Tassi, as causas mais comuns para a identificação de erros grosseiros nas observações de leitura de dados podem ocorrer nas seguintes situações: preenchimento errado do valor da caderneta de campo,
Soma do número de provetas está errada, em geral, quando o nível de precipitação for muito elevado. O valor é estimado pelo observador, porque ele não estava no local no dia da amostragem. Houve crescimento de vegetação ou outra obstrução, outra obstrução próxima ao posto de observação, interferindo na validade dos dados. Os aparelhos estão danificados ou há problemas mecânicos no registro do gráfico. De acordo com os autores mencionados, após identificar os prováveis motivos das falhas na obtenção dos dados, deve-se adotar algum dos métodos indicados a seguir. 1. Preenchimento de falhas. Em alguns casos, pode haver falha na leitura ou no equipamento de dados pluviométricos, resultando em falha de formação para alguns períodos. É possível fazer o preenchimento dessas falhas, utilizando dados de postos pluviométricos da vizinhança. Porém, este tipo de preenchimento não substitui os dados originais e somente pode ser aplicado para dados em intervalo de tempo mensal ou anual. 2. É o método da ponderação regional. É um método simplificado, de fácil aplicação e normalmente utilizado para o preenchimento de séries mensais ou anuais de precipitação. Neste caso, é necessário selecionar pelo menos 3 postos da vizinhança em relação ao posto que apresentou falhas a serem preenchidas. Os postos vizinhos escolhidos devem ter, no mínimo, 10 anos de dados coletados e, além disso, devem estar numa região climática semelhante ao posto a ser preenchido. O preenchimento efetuado por essa metodologia é simples e apresenta algumas limitações quando cada valor é visto isoladamente. Todavia, para o preenchimento de valores diários de precipitação, não se deve utilizar essa metodologia, visto que os resultados podem ser muito ruins. Em geral, valores diários são de difícil preenchimento em função da grande variação espacial e temporal da precipitação para os eventos de frequência média e pequena. 3. O método da regressão linear. Também é um método simplificado, que utiliza uma regressão linear simples ou múltipla para gerar informação no período com falha. Na regressão linear simples, as precipitações do posto com falhas e de um posto vizinho são correlacionadas. As estimativas dos 2 parâmetros da equação podem ser obtidas graficamente ou através do critério de mínimos quadrados. Para o ajuste da regressão linear simples, correlaciona-se o posto com falhas com outro posto. Deste modo, a correlação produz uma equação, cujos parâmetros podem ser estimados por métodos como os mínimos quadrados ou graficamente, através da plotagem cartesiana dos pares de valores, traçando-se a reta que melhor representa pares de pontos. Uma vez definida a equação, semelhante à apresentada, as falhas podem ser preenchidas onde y equivale às precipitações do posto com falhas e x corresponde ao posto vizinho. Por exemplo, considere 2 séries de precipitações do posto 1. Código da ANA 032520006 e posto 2, código da ANA 032520008. Ambos localizados próximo à estação ecológica de Itaim, no Rio Grande do Sul, apresentados na tabela abaixo. O preenchimento das falhas dos meses de abril e maio do posto 1 pode ser feito com base na regressão linear simples. Em seguida, a partir da equação, elabora-se o gráfico. Elabora-se o gráfico. Além desse, há ainda o método de análise de consistência de dados pluviométricos e o método de dupla massa. Ambos correspondem a um conjunto de procedimentos aplicados aos dados para verificar sua ocorrência e confiabilidade. Todavia, em função da complexidade destes, nos limitaremos a citá-los neste texto. Para maiores detalhes sobre a descrição desses métodos, consulte os livros de Tools, de 1993, e Collison e Tart, de 2010, mencionados nas referências bibliográficas do seu caderno didático. Pois bem, agora faremos essa pequena atividade, serão 2 atividades, essa é a primeira, e nós temos os 3 questionamentos.
Para fins didáticos, o ciclo hidrológico foi dividido em 4 etapas. Cite e explique-as. 2. As estações meteorológicas coletam quais os tipos de dados? 3. Quais os tipos de métodos para preenchimento na obtenção de dados? Vocês terão alguns minutos, em breve a gente discutirá as respostas. Nessa segunda etapa, para a gente estar fechando o conteúdo, estaremos fazendo mais um exercício. Então, conceitue o conceito de hidrologia. 2. Qual a importância da hidrologia na engenharia civil? 3. Assinale a alternativa que define o ciclo hidrológico. Aí vocês terão as letras de A a D para estar marcando a resposta correta. 4. Defina a bacia hidrográfica. 5. Divisores de água podem ser superficiais, topográficos e freáticos, subterrâneos. O divisor de água topográfico são e que 2 ou mais bacias hidrográficas adjacentes. Vocês vão completar e marcar a alternativa correta. Em breve, voltaremos com as respostas. Ok. No exercício 1, a gente perguntou para vocês sobre a questão das precipitações. Então, veremos, as precipitações atmosféricas são a chuva, o granizo, a neve, o orvalho, o escoamento subterrâneo, a infiltração, águas subterrâneas, os escoamentos superficiais, as torrentes, rios e lagos, a evaporação da superfície das águas e do solo, a transpiração dos vegetais e dos animais. Na questão 2, era para vocês falarem sobre os instrumentos, sobre a coleta das estações meteorológicas. Então, nas estações meteorológicas são obtidos os dados referentes à temperatura do ar ou do solo, nas variações máximas e mínimas, de pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos, umidade relativa do ar, a evaporação e taxa de precipitação pluvial. Usinas hidrelétricas, aeroportos e institutos ligados à agropecuária utilizam muito esse tipo de serviço, especialmente para evitar perdas e prejuízos materiais e também humanos. Já na questão 3, a gente precisa discutir os métodos dos preenchimentos de falha. O preenchimento de falha, nós temos esses 3 métodos, os 3 métodos principais, que é o método do preenchimento de falhas, o método da ponderação regional e o método da regressão linear, além de outros métodos. No preenchimento de falha, é possível fazer o preenchimento dessas falhas utilizando os dados dos postos pluviométricos da vizinhança. Porém, este tipo de preenchimento não substitui os dados originais e somente pode ser aplicado para dados em intervalo de tempo mensal e anual. O método da ponderação regional é necessário para selecionar pelo menos 3 postos de vizinhança em relação ao posto que apresentou falhas a serem preenchidas. Os postos vizinhos escolhidos devem ter no mínimo 10 anos de dados coletados e, além disso, devem estar numa região climática semelhante ao posto de preenchimento. Já no método da regressão linear, utiliza uma regressão linear simples ou múltiplo para gerar informação no período com falha. Na regressão linear simples, as precipitações do posto com falhas e de o vizinho mais próximo são correlacionadas. As estimativas dos 2 parâmetros da equação podem ser obtidas graficamente ou através de critério dos mínimos quadrados. Além deste, nós temos ainda o método de análise de consistência de dados pluviométricos e o método de dupla massa. Já no exercício 2, nós temos alguns questionamentos, colocamos aqui as respostas para vocês. Na questão 1, a gente perguntava qual o conceito de hidrologia. É uma ciência que estuda, que trata da água na terra em relação à sua ocorrência, circulação, distribuição, propriedade físico-química e relação com o meio ambiente. E qual a importância da hidrologia na engenharia civil? Questão 2. Tem importância na sua aplicação estrutural, em cálculos de drenagens superficiais, drenagem urbana, controle das bacias, tem importância na aplicação controle das bacias hidrográficas, drenagem subterrânea, rebaixamento do lençol freático e bacias de infiltração, áreas de recarga, como também na construção civil, em projetos e execução de sistemas de drenagem. Na questão 3, assinale
a alternativa que define melhor o que é ciclo hidrológico. Então, o que é? É um fenômeno de circulação aberta da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, né? E as outras opções aí não tem como ser correta. Defina uma bacia hidrográfica. O que é? É uma área definida topograficamente, drenada por um ou vários cursos de água, onde toda vazão efluente seja descarregada em uma única saída, parte mais baixa de seu retorno. Ou seja, a bacia hidrográfica tem essa questão do divisor topográfico e da questão da área alta, a água vai desencadeando para as partes mais baixas, ou seja, é o exudório, né? Na 5, divisores de bacia podem ser superficiais, topográfico e freático subterrâneo. O divisor de água topográfico são pontos de maior altitude que separa duas ou mais bacias hidrográficas adjacentes, ou seja, alternativa B. Pois bem, encerramos nossa segunda aula e estaremos em breve retornando com mais aulas sobre o ciclo hidrológico, parte 2, para desencadear maiores conhecimentos na nossa disciplina. Até breve.